Nós temos falado constantemente sobre a questão da educação e assim, quando você faz um projeto, seja ele qual for, esse projeto tem que ser pautado ou relacionado, melhor dizendo, aos problemas que existem, de tal forma que esse projeto amenize ou solucione os problemas existentes. Então, nos últimos tempos, nós temos visto a implantação do novo ensino médio, aprovado em 2017 pelo Congresso Nacional. Aqui no Espírito Santo, a expansão do chamado tempo integral nas escolas. E tudo isso é feito sem um diagnóstico claro dos problemas enfrentados pelas escolas e pelos professores. Então, para fazer propaganda, tudo serve. Então, quando o governo coloca agora nós temos um novo ensino médio e tal, que o aluno vai poder optar e tal, não está optando nada. O aluno só pode optar pelos itinerários que a escola oferece e pronto. Então não há uma opção verdadeira para todas as áreas de conhecimento. Esse ensino integral tem sido implantado a toque de caixa. Ninguém quer saber se as escolas têm condição para isso, se os alunos podem frequentar a tempo integral, se os profissionais daquela escola podem se sujeitar àquele horário. Mas hoje, para além de vários problemas, eu vou frisar o problema dos professores, especificamente dos funcionários da escola, que com a extensão da carga horária provocada tanto pelo novo ensino médio quanto pelo chamado horário de tempo integral, os professores, que todo mundo sabe, a maioria tem um salário muito ruim, tem que trabalhar 2, 3 horários em escolas diferentes. Então hoje a aula tem terminado 12h20, 12h30 aproximadamente, e 1h da tarde já começa o outro turno. Muitas vezes então o professor vai ter meia hora para se locomover para outra escola, não vai ter tempo de almoçar, sequer tem tempo para ir ao banheiro. Olha, é um negócio desesperador a essa forma de trabalho que estão sendo submetidos os profissionais da educação aqui no Estado. E assim, e muita gente que não conhece essa realidade, não sabe que isso está acontecendo, ainda critica. Eu pedi a alguns professores que me enviassem quais são as atividades que um professor tem que realizar na rede estadual. Então, os professores mandaram participar das reuniões com a equipe pedagógica, com áreas de conhecimento, planejamento das aulas, planejamento de atividades coringa para serem aplicados em possíveis faltas justificadas, como abonos e licenças médicas, alimentar o SEGES, que é o programa da Secretaria de Educação, diariamente, com a abertura das aulas, registro de frequência dos estudantes, do conteúdo das aulas, dados e das notas, corrigir exercícios e avaliações dos estudantes, alimentar o Google Sala de Aula com atividades e material de apoio aos estudantes, acompanhar no Google Sala de Aula as mensagens dos estudantes com dúvidas, acompanhar relatórios de afastamentos médicos dos estudantes, atendimento aos estudantes e suas respectivas famílias quando necessário, preencher planilhas diversas em final de trimestre, participação em conselho de classe, participação em reuniões de pais e, obviamente, dar aula. Só de ler cansa. Então, assim, os professores estão sendo submetidos a uma carga horária enorme de trabalho. Uma carga, não é carga horária, é uma carga de trabalho gigantesca. Então, há uma burocracia excessiva também, e parte dos professores acabam tendo que se dedicar mais à burocracia, à parte burocrática, do que efetivamente a atividades que dão resultado no final. Então, eu não entendo muitas vezes que planejamento que se faz em projetos educacionais que não se leva essas coisas em consideração. A impressão que se tem que quem faz política educacional ou quem ordena essas políticas educacionais não sabe o que é uma escola, o que é uma sala de aula, o que é uma atividade, que são atividades que podem efetivamente dar resultado. Somado a isso, ainda tem nas escolas o problema dos auxiliares de secretaria e dos agentes de suporte. Assim, as auxiliares de secretaria têm uma responsabilidade imensa, com nota de aluno, frequência de professor, transferência, matrícula, enfim, um mundo de coisas, assim como os agentes de suporte. E o salário que se paga a auxiliar de secretaria aqui no Estado do Espírito Santo é vergonhoso, em média um salário mínimo.
E quase todos, porque assim como acontece com os professores, deputada Dil, já termino, os auxiliares de secretaria quase todos são por designação temporária, aquele tipo de contrato que termina a cada final de ano. Então muitas vezes esses profissionais emendam um ano de trabalho com outro, sem sequer ter direito de gozar férias, por exemplo. Então, assim, é tanto problema que ocorrem dentro das escolas aqui do estado, mas para propaganda tudo vale. Aí vale passar para a população que vai tudo muito bem na educação, que o Espírito Santo tem uma educação ótima, que as escolas funcionam muito bem, que nós temos tempo integral, que está expandindo para tudo quanto é escola, mas ninguém conhece de fato a realidade de dentro das escolas, o que passa a comunidade escolar de fato.